Recebe Shalom, graça e paz. Estamos a meditar na palavra de Deus. Eu vi por esses dias algo interessante da palavra que eu quero compartilhar com vocês. O livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o povo está no Egito e agora um faraó teme o crescimento do povo. E agora ele vai colocar um fardo pesado sobre o povo. E quando ele coloca esse fardo, ele percebe que ainda assim o povo continua a crescer e ele tem uma estratégia diabólica. Um dia eu ministro sobre essa ideia. Mas eu quero falar dela em si, outro dia eu explico por que eu digo que ela é diabólica, que ela é satânica. O faraó então ele tem essa ideia, e a ideia é: vamos matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino até 2 anos. Vamos pegar e matar todas as crianças do sexo masculino, da idade de 0 a 2 anos, e nós vamos começar a exterminar, pouco a pouco, essa nação, reduzindo ela pouco a pouco. Então a intenção de Faraó era paralisar o crescimento da nação. Presta atenção. Era paralisar o crescimento da nação. Só que ele não sabe que quem estava no controle daquela nação era Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo Bendito, Clemente e Compassivo. E de repente, essa ordem é liberada sobre as parteiras. E o que elas deveriam fazer? Elas deveriam, no nascimento, presta atenção, no nascimento ela havia de dar procedimentos à criança que eram normais naquela época para que o nascimento fosse bem sucedido. Então, no meio desses procedimentos, ela não faria algum deles que causaria a morte da criança. Então elas deveriam, na hora do nascimento, enquanto que os soldados entravam nas casas para pegar as crianças do sexo masculino que tinham já nascido, que tinham meses, que tinham 1 ano, 2 anos, essas crianças deveriam ser pegas e mortas e jogadas no Nilo. Mas as crianças que iriam nascer, então o procedimento do parto deveria ser, de alguma maneira, manipulado para a morte, para interromper a vida. Então ele queria interromper a vida, interrompendo a vida, ele interrompeu o crescimento do povo. E Faraó vai receber uma notícia que isso não está sendo possível. O livro do Êxodo, capítulo de número 1, diz assim, versículo de número 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Versículo 16. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos,
Se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Então essa era a instrução de Faraó para elas. Versículo 20. Tem uma promessa sobre a vida dessas mulheres, mas olha o versículo 17 primeiro. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Primeiro, para ela saber se era menino ou menina, ela tinha que estar lá. Então ela não chegava depois que o parto havia acontecido, ela estava lá na hora. E ela fazia com que a criança nascesse. Ela desobedecia a ordem do homem, porque ela temia a Deus. Vou dizer de novo. Ela não fazia a vontade do homem, porque ela temia a Deus. Quando se fala de Sifrá e Puá, há diversas teorias sobre quem elas eram. Uma das teorias é que essas Sifrá e Puá era Joquebede e Miriam. Mas existe uma linha de raciocínio que diz que as parteiras, por que elas eram parteiras? Porque elas eram estéreis. E logo se eram estéreis, elas não podiam gerar. E então qual que era a atitude delas? Nós vamos ajudar quem precisa gerar, já que nós não podemos gerar. Olha quanta lição. Primeiro, elas não eram egoístas. Ela pensava no próximo. Segundo, ela pensava no crescimento. Terceiro, ela proporcionava vida. Sifrá no hebraico original significa embelezar. Por quê? Porque ela pegava a criança quando nascia e ela preparava a criança para colocar ao lado da mãe e deixava a criança bonita. Limpava a criança, tirava a secreção da placenta, limpava, cortava o cordão umbilical, deixava ela preparada para quando chegasse aos braços da mãe, a criança estivesse linda. Puá, no hebraico original, significa mimar. Porque quando a criança começava a chorar, ela tinha um dom de pegar a criança no colo e mimar a criança e não deixar a criança chorar. É isso que Deus hoje espera de mim e de você. Que talvez nós estamos num tempo onde ainda não chegou o tempo de nós termos aquilo que Deus prometeu para nós. Porque Deus tem propósito com a minha vida e tua vida. Mas talvez nós não estamos gerando algo ainda que aquilo que o Eterno tem preparado para nós gerarmos. E por isso nós não podemos ser egoístas. Temos que pegar pessoas que estão gerando e ajudá-las a gerar. Pessoas que estão começando a crescer, nós temos que ajudar essas pessoas a expandirem. Temos que ajudar a situação ficar bela. E fazer com que as situações de choro sejam eliminadas. Aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer. Sifrá e Puá se colocaram na condição de Deus. E quando eu falo que elas se colocaram na condição de Deus, estou dizendo de instrumento do Senhor.
de não permitir que a morte chegasse no meio do povo, mas a vida sim ficasse no meio da nação. Você não foi feito para levar morte, você foi feito para gerar vida. E quando você ajuda a vida a ser colocada, a ser instalada, a ser instaurada, quando você ajuda o choro ser eliminado, quando você ajuda as coisas a acontecerem de uma forma bela, então Deus vai olhar para você e vai olhar para você com bons olhos. Pare de obedecer à voz de engano dos homens e comece a obedecer a Deus. Você não veio à terra para obedecer homens. Sim, você não é um rebelde. Você deve estar debaixo de uma autoridade, a hierarquia. Você deve respeitar seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo. Sim, você deve. A partir do momento que aquilo que ele está dizendo é contra a vontade de Deus, você deve parar de fazer o que ele está falando. Antes obedeça a Deus do que aos homens. Se Frai Puá, então, não obedecem Faraó. Mas a Bíblia diz, a Bíblia, não sou eu, a palavra de Deus diz. Versículo 17, eu vou ler de novo. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Enquanto havia uma palavra de morte sobre aquelas crianças, elas colocavam vida, arriscando a própria vida. E se essa teoria que elas eram estéreis é verdadeira, eu fico então admirado como Deus é. Sabe por quê? Olha o versículo de número 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras. Tudo aquilo que semeamos, nós colhemos. Tudo aquilo que eu semeio, que eu planto, eu colho. Essas mulheres semearam vida. Semearam beleza, consolo, crescimento. Agora Deus olha para elas e diz o versículo 20: portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. Ó, Deus faz bem as parteiras, porque o povo aumentou e se fortaleceu. Olha o que essas mulheres geraram: crescimento, aumento e força. Versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Sabe o que é isso aqui? Na tradução original diz famílias. Elas começaram a gerar agora delas mesmas. Elas começaram a gerar filhos. Já não era mais para ajudar outras a gerarem, agora elas geraram. Porque elas semearam vida. Agora Deus olha para ela e fala: então você vai gerar vida também. Que você seja um gerador de vida. Mas se hoje você não está gerando vida de você, ajude aqueles que estão gerando a gerar cada dia mais. Porque vai chegar o seu dia, e esse dia está próximo de você ser um grande gerador de vida, aonde Deus vai te abençoar muitíssimo. Acredita nisso? Coloque a mão na altura do seu coração.
Talvez você olhe para as situações e fale, eu já faço isso. Eu já ajudo A, eu já ajudo B. Eu choro com aqueles que choram, eu sorrio com aqueles que sorriem. Realmente eu me coloco à disposição para ajudar o crescimento do reino. Eu me esforço, mas eu mesmo ainda não estou gerando algo. Continue fazendo. Continue semeando, porque a colheita está vindo. Eu sinto Deus falar contigo e comigo. O tempo de nós gerarmos está chegando e vai ser esplêndido. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, eu te peço. Dê força para este homem e para essa mulher continuar, meu Deus. A caminhar, meu Deus, na tua presença, a temer o teu santo nome, a fazer a sua vontade. Não se enganando com a voz do inimigo, não se deixando levar pela voz do homem que é contra a sua vontade eterna. Que o egoísmo, o egocentrismo e esse espírito de morte que muitas vezes rodeiam-nos, venha a ser dissipado, eliminado, lançado para o abismo, e que venhamos ficar firmes. Se ainda não é o nosso tempo, vamos ajudar aqueles que estão no tempo, porque o nosso tempo irá chegar, a nossa vez é certa. Então ajuda esse homem e essa mulher, meu Deus, a caminhar, a continuar, a não desistir, a não olhar para trás, a não ficar ouvindo a voz, meu Deus, que quer, Senhor, perturbá-los, fazendo com que eles parem, não, que eles continuem, que eles prossigam, que eles sigam, que eles olhem para frente. Porque o Senhor tem o sobrenatural, o extraordinário para liberar sobre nós. Ministérios aparecerão. Ministérios cheios da tua palavra, da tua presença, da tua verdade. E aquilo que é mentira será tirado do nosso caminho dia após dia. Porque nós queremos andar na verdade eterna. Cuide deste homem, dessa mulher, dessa casa, desta família. Cuide do ministério deste homem e dessa mulher. Não deixe eles desistirem. Não deixe, meu Deus, eles desacreditarem daquilo que é promessa do Senhor sobre a vida deles. Mas que eles tenham fé em Ti e temam ao Senhor, em nome de Yeshua. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se cuidem. Estamos no tempo de quarentena. Se cuidem. Amém? Siga-nos nas redes sociais, tanto no Facebook, no YouTube, também lá no Instagram, Casa da Salvação do Mashiach. Tudo junto. Eu tenho certeza que você será edificado com cada palavra. Se essa palavra falou contigo, dá aí um like. E mais do que isso, compartilhe isso com as pessoas que você sabe que necessitam, que precisam ter fé para continuar em nome de Jesus. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Um beijo da minha alma.